intervalo. Prezados amigos, vamos retornar então à nossa atividade. E eu quero fazer uma confissão de público. Vamos retomando os nossos lugares. A confissão de público é a seguinte: o tema é Bem-aventurados os aflitos. É a minha situação aqui. Eu estou em estado de aflição, porque a gente está tendo algumas dificuldades de sincronia com a projeção, a transmissão e assim por diante. Então eu estou aflita e peço a vocês que me auxiliem nessa aflição. Bem, mas nós dizíamos que no retorno estaríamos comentando o artigo da nossa irmã Cristiane Beira, publicado na revista Presença Espírita, A Mansão do Caminho. E nesse trabalho que ela faz, com base na mensagem do Lacordaire, ela vai situar os chamados fatores agravantes diante da dor e do sofrimento. Então a primeira coisa que ela vai situar é o problema do capricho. Ela vai nos dizer que a pessoa caprichosa, ela é aquela que exige que a vida aconteça de acordo com o seu desejo. E que a pessoa caprichosa, geralmente ela espera que as outras pessoas vivam para suprir o anseio, a expectativa e principalmente cuidando para que nós não tenhamos aborrecimento. A pessoa caprichosa, ela não suporta a frustração. Então imaginemos alguém dessa condição. Ninguém conhece, eu tenho certeza, né? Alguém caprichoso, né? Mas nós diríamos, dentro do nosso linguajar bem nordestino, que a pessoa se julga o rei da cocada, o buraquinho central da bolacha creme crack, né? Então é aquela pessoa que tem aqueles que lhe servem e dizem assim: você deve se sentir honrado porque me serve, né? Então é uma coisa assim meio estranha. Essa pessoa caprichosa, ela geralmente sofre mais, porque ela entende que ela é o centro do mundo. Ela entende que toda a vida e todas as outras pessoas ao seu redor deverão fazer o possível e o impossível para poder ela se sentir em paz, tranquila, ter atendidos os seus anseios, os seus desejos. Então a pessoa caprichosa é uma pessoa que sofre geralmente mais, bem mais. Mas tem uma segunda categoria que a Cristiane aponta, que é a pessoa ingrata. Também ninguém conhece aqui ninguém ingrato, nem ninguém é ingrato. O que é uma pessoa ingrata? É aquela que se acredita merecedora de grandes coisas, mas não agradece a ninguém. Então nós temos profundas experiências, né, com a ingratidão, quem lida com o ser humano, quem lida com o filho, quem lida com subalternos, com alunos. Então muitas vezes nós fazemos tudo para agradar no popular e nada daquilo que a gente faça a gente consegue. Como professora, tenho uma experiência muito curiosa de uma aluna que certa feita eu abri para uma avaliação e ela disse assim: professora, eu não gosto de nada que a senhora faz. Para meu ego docente foi um baque, né? Porque tentando fazer de tudo, eu sou professora da área de fundamentos da educação, de filosofia da educação. Imagine trabalhar filosofia com o pessoal que chega, que ingressa no curso, e eu então fazia de tudo que se possa imaginar. Ela olhou para mim e disse assim: eu não gosto não gosto das aulas positivas, não gosto de trabalho em pequeno grupo, não gosto de trabalho individual, não gosto de nada. No popular, eu entrei naquela fase do magoou, doeu. Eu fiquei tão para baixo. E aí ela fez um trabalho, lembro-me, um grupo sobre Rousseau. E aí no trabalho eu deixei muito livre, sempre deixei meus alunos muito livres para a criatividade. Ela fez um trabalho, lá no meio do trabalho tinha umas alfinetadas, né, em cima de mim. Eu fiquei assim meio
triste, meio cabisbaixa, já tinha quase 30 anos de experiência do magistério superior, é a primeira vez que eu tinha me defrontado com uma situação dessa. Quando foi no outro semestre, então, eu passava na cantina e eu a vi. E aí, logicamente, fiquei curiosa para saber como é que ela estava, né? Perguntei, como é que você está? Está gostando desse semestre? Detestando, professora. Eu disse, como assim? Detesto tudo. Não suporto. Mas não é possível que não tenha nenhum professor que escape. Eu fiz a pergunta, que ele deu o material para ela, então, olhar para mim e dizer assim, já sei, ficou magoada. Eu disse, porque em 30 anos eu nunca tinha visto uma aluna me dizer com todas as tintas, né? Eu não gostava de nada. E olha que com a sua turma eu fiz tanta peripécia, tanta coisa. Ela olhou para mim e disse, professora, ligue para não, ligue não, eu não gosto de nada. E eu fiquei, meu Deus do céu, a criatura não gostava de nada. Se aperrei não, se aveste não, né? Então, nós muitas vezes ficamos impactados, porque realmente o ingrato, ele é orgulhoso, ele é pretensioso, ele fere, ele se desagrada por qualquer coisa. E obviamente entendemos que conviver com a ingratidão é um exercício do amor incondicional. É um exercício doloroso, mas que não sejamos nós os ingratos diante da vida e diante das pessoas. Que se convivemos com alguém que se nos apresenta essa conduta, então estamos matriculados nessa disciplina. Costumamos dizer que ao reencarnarmos, nós sempre fazemos um plano de inscrição em disciplinas lá no alto, aguardando o processo reencarnatório. Então, junto aos nossos benfeitores espirituais, eles vão olhando o nosso currículo, a nossa biografia, vão vendo a nossa ficha de acompanhamento, e aí eles vão dizendo para nós, olha aqui, tem essa matéria, qual? Orgulho. Tem essa outra, qual? Tolerância. E quando a gente nem bem espera, a gente já fez, não é pré-matrícula não, viu? É matrícula definitiva. E já foi feita a matrícula, quando a gente reencarna, a gente está então convivendo, a gente está no ambiente onde essas experiências se tornam então as nossas disciplinas de aprendizagem. Então o ingrato, as pessoas ingratas, elas porque se sentem sempre merecedoras do máximo, do super, de tudo, elas são geralmente pessoas que estão sempre em sofrimento. Outro fator nos apresenta a nossa irmã Cristiane, as chamadas expectativas. As criaturas que criam um mundo de fantasias e esperam geralmente que os outros resolvam a sua fantasia, que os outros resolvam os seus sonhos. Todos nós conhecemos esse tipo de pessoa. Ela está sempre pensando e planejando para você executar, para alguém executar. Isso a gente encontra no lar, a gente encontra na instituição espírita, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente está ali, aparece o irmão que vai dizer para a gente tudo que o movimento espírita precisa, mas não se candidata a fazer quase nada. É sempre para os outros. Temos um irmão nosso, queridíssimo no nosso movimento espírita, que ele é muito criativo e é uma pessoa muito generosa. Então toda vida que ele participa de reunião, nós que somos os amigos, dissemos assim uns aos outros, quando ele apresentar sugestão, um de cada vez vai perguntando quem vai executar, para poder ajudar que aquela criatividade se transforme realmente numa perspectiva disciplinada de realizações. Então, geralmente, a pessoa que tem muitas expectativas, elas caem no desânimo, uma tristeza profunda, porque elas colocam em certas condições o encontro da sua felicidade. Um encontro com alegria. Então são pessoas que têm essa dificuldade de ampliar o horizonte de percepção em relação àquilo que pode se converter em um benefício, em uma alegria, em uma satisfação. As pessoas então que criam muitas expectativas, nos considera, a Cristiane, aumentam a probabilidade de sofrer mais ainda. Vamos lá. Ela fecha nos falando da pessoa pessimista. Vocês sabem que o pessimismo é uma doença. E há pessoas que são tão pessimistas que quando você diz assim para essa pessoa, a esperança é a última que morre, ela olha para você e diz, mas morre.
Ou então, quando você diz assim para a pessoa: olha, nós estamos no fundo do poço, então agora nós vamos subir. Ela diz assim: não, no fundo do poço tem um alçapão, tem outro poço. Então é a pessoa para baixo, permanentemente. E isso é de fato uma postura quase que viciosa. Porque o pessimista, ele inventa sofrimento. E o pior, ele se considera merecedor. Por isso, nós dizíamos logo no início, que há pessoas que quando você pergunta: você está bem? A pessoa diz: eu estou tão bem, está tão calmo que eu estou esperando a cacetada que vem. Ela não concebe que ela possa ter essa trégua, né, no sofrimento, na dor, está sempre esperando que aconteça a dor, o sofrimento. Então, é necessária uma postura da nossa parte extremamente atenciosa para que nós não caiamos na chamada armadilha do pessimismo. E para completar, a insatisfação. O insatisfeito, que ninguém conhece aqui, é uma alma santa, com certeza, né? Aliás, é uma alma que santifica quem vive com ela. Porque o insatisfeito, a própria palavra está dizendo, é aquele que nunca está de acordo com tudo. De repente funciona 99% daquilo que foi planejado. Aí ele se apega no 1% que não deu certo. Então, uma organização como esta, um evento como este, com certeza, se estiverem insatisfeitos aqui: mas não deu certo, mas não foi no tempo que eu quis. Então, nós sempre encontramos pessoas com maior ou menor dosagem de insatisfação. E aí é um problema, porque isso também se torna uma atitude viciosa, porque a pessoa está sempre à procura do defeito, está sempre à procura daquilo que não foi 100%, está sempre exaltando o chamado valor dos contratempos. E aí é o quê? A exigência dos outros, em relação aos outros, as exigências de que tudo seja de acordo com aquilo que a pessoa quer. E aí então surge como consequência o amargor, as pessoas se tornam amargas. Por isso, ela conclui dizendo: as pessoas insatisfeitas, elas cultivam o sofrimento. Mas nós temos, além do mal sofrer, nós temos também o bem sofrer. E o bem sofrer implica em atitudes positivas que nós começamos a exercitar diante do sofrimento, diante da dor, diante da aflição. A nossa irmã enfatiza 4 grandes atitudes positivas diante do sofrimento. A primeira é a chamada atitude de gratidão. A gratidão é uma forma madura de ver a vida, é a conexão da criatura com o Criador, é a certeza da criatura em ser amada por Deus, de estar sempre vivenciando a experiência do cuidado, do amor, da providência divina. E é por essa razão que a pessoa grata, ela aprende a valorizar aquilo que é simples, aquilo que é aparentemente comum, mas que se constitui muitas vezes num presente divino, se constitui numa dádiva da própria vida. Há um relato muito curioso que diz que uma mulher catadora de lixos estava um certo dia num daqueles grandes parques das cidades norte-americanas. E então um empresário que estava muito conturbado, saía do seu escritório, véspera de Natal, ele então pensando como é que ia resolver os problemas, não conseguia nem imaginar aquele um dia e poucas horas de intervalo para voltar aos seus problemas. Ele então, sob o peso das suas responsabilidades, se encosta assim no local e vê aquela mulher catando lixo. Daqui a pouco há uma revoada belíssima de pássaros. Os pássaros saem agitados como crianças, e então ele ouve a mulher dizer: assim, meu Deus, o Senhor me estraga com tantos mimos. Ele para e fica impressionado. Como é que uma mulher simples, que provavelmente não teria uma festa, uma ceia de Natal, e se encantava com a beleza de uma revoada de pássaros, erguendo a voz em agradecimento a Deus: Senhor, assim tu me estragas com tantos mimos. Então são essas coisas pequenas e simples que vão auxiliando o processo de amadurecimento da criatura. As pessoas agradecidas, elas compreendem então melhor a própria necessidade
e a utilidade do sofrimento. Por essa razão, as pessoas gratas, elas têm uma postura diferente diante da doença, diante da situação adversa. Convivemos até bem pouco tempo encarnada com uma familiar que enfrentou durante 3 anos uma doença, um câncer, e ela dizia assim: doente é o meu corpo, eu estou ótima. E toda vida que surgia um fator complicador, era um problema na área da boca, era um problema na área gástrica, era um problema físico em outras situações, ela ria. E como ela sempre me chamava Mabel Ser, ela dizia: Mabel Ser, vai ver que foi na França que eu arranjei esse débito, vai ver que foi não sei aonde. Então ela sempre usava uma expressão de alegria para dizer que estava vivenciando a experiência da dor física e outras dores também, mas com a certeza de que estava no processo de recuperação, no processo de resgate, e sempre afirmava com muita alegria que tinha absoluta certeza porque a doutrina espírita havia lhe dado as respostas, era grata à vida. E tinha essa segunda atitude positiva, destacada pela nossa irmã, a aceitação. A aceitação é uma atitude de concordância com a vida, é humildade. Não significa acomodação, não é isso. Não significa ser pesaroso, não significa se entregar, mas principalmente significa tentar compreender a própria vida, compreender como se dá o processo de vida e de sofrimento numa perspectiva de dor, progresso, de dor, evolução. É outra mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, daqui a pouquinho veremos, a obediência e a resignação. Então as pessoas resignadas, elas são capazes de suavizar a própria dor e o próprio sofrimento, porque entendem a sua razão de ser. Finalmente, nos diz ela, há uma outra atitude extremamente positiva, que é a atitude da alegria. A atitude da alegria é a forma através da qual nós demonstramos a Deus o quanto sentimos prazer em viver, é ter fé. Porque mesmo diante da dor, é possível manter o espírito da chamada alegria interior. Lembramos a respeito disso a figura de Francisco de Assis, lembramos a respeito dessa alegria de viver todos os grandes nomes da história da humanidade que sempre viram na oportunidade de agradecer a Deus as próprias dores, a condição de superação, de suportação, de enfrentamento e, por que não dizer, de ressignificação da própria dor. Então a alegria representa a nossa confiança em Deus, que é a mensagem da Boa Nova. A Boa Nova é a expressão grega que significa boa notícia. E entre nós, lastimavelmente, aconteceu que ao longo dos séculos a mensagem da Boa Nova passa a ser vista muito mais com circunspecção e até mesmo com um certo pesar. Havia na Idade Média uma ordem religiosa cujo bom dia era o seguinte: um olhava para o outro, um monge olhava para o outro e dizia assim: não te esqueças de que vais morrer. Era o bom dia. Se fosse eu, provavelmente diria: tomara que tu morras primeiro, dentro da minha inferioridade, obviamente. Mas olha, dizer para o outro: não te esqueças de que vais morrer, que coisa triste, coisa lúgubre, coisa horrorosa. Então é uma deturpação de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de tristeza, de que nós temos que viver triste. Nós não somos levianos, não somos irresponsáveis, não somos desanuviados, mas necessitamos ter a alegria de viver, a alegria de compreender o nosso processo vivencial. Acreditar, mas acreditar mesmo, ter a certeza de que um dia todos nós seremos anjos, como diz a música do nosso cancioneiro espírita lá da Paraíba e já aí espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Mas nós não seremos anjos daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, luz, mas nós seremos, né? Nós estamos no caminho, estamos pelo menos no processo, e isso deve nos trazer ao coração a alegria, isso deve nos trazer ao coração a satisfação
satisfação de viver. Então essas atitudes são consideradas as atitudes por excelência, capazes de nos fazer entender o sofrimento de uma outra forma, de uma outra maneira. Por isso, as pessoas alegres não se deixam abater pelo sofrimento. E finalmente, o desapego. O desapego é a nossa escravização a objetos, a fatos, a pessoas e a condições. Esse apego, aliás, o apego é isso. O apego é essa escravização e, consequentemente, nos desapegarmos, isso implica numa mudança interior, isso implica numa atitude diferenciada, isso implica para nós, entre aspas, em lidar com perdas, em lidar com transformações. Tornamos-nos escravos quando somos apegados e assim nós geramos sofrimentos que poderiam ser absolutamente dispensáveis. Existe uma propaganda por aí na televisão, mas que é interessante, né? Assim, desapega. Então é um apelo, desapega, porque tem gente que de fato tem um apego, por exemplo, a coisas, a objetos, que essas pessoas são capazes de morrer por aqueles objetos. E pior do que isso, há pessoas. Então isso vai gerando vinculações doentias. E essas vinculações doentias, obviamente, poderão redundar com a desencarnação de uma em processos de desequilíbrio, de depressão, de doenças, de obsessão, enfim, processos cada vez mais que nos carregam ao sofrimento, que nos levam aos processos de cada vez mais sofrimentos. Então, diante desse trabalho da nossa prezada irmã Cristiane, nós buscamos em Joana de Ângeles, na obra Plenitude, psicografia do Divaldo, uma colocação que vai nos dar uma visão bem genérica e ao mesmo tempo sintética daquilo que é o sofrimento. Quando ela nos diz, o sofrimento tem vigência transitória. Então o sofrimento não é eterno, o sofrimento não será para sempre, ele é transitório por ser efeito do desequilíbrio. Então quando nós estamos em desequilíbrio, nós então não conseguimos estabelecer essa harmonia. E pelo fato de estarmos desarmonizados com a lei divina natural, nos chega então a sensação da dor, do sofrimento e da aflição. Continua ela nos dizendo, o sofrimento tem vigência transitória por ser efeito do desequilíbrio da energia que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral que a todos os seres do mundo está reservada pelo Pai Criador. Então esta percepção, a percepção da transitoriedade da dor, do sofrimento, da aflição, obviamente transitoriedade vinculada diretamente ao nosso esforço, diretamente à nossa capacidade de superação. No quesito aqui é tratado pela nossa irmã Joana, lembramos apenas a título de ilustração da querida figura de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que dizem aqueles que o conheceram de perto que tinha um bom humor extraordinário para enfrentar a sua situação, a paralisia, a cama ortopédica, a cegueira, e ele sempre muito alegre, ele sempre procurando demonstrar a confiança na justiça divina. Pelo menos 2 casos muito interessantes, apenas para situar, ilustrar alguém em sofrimento, mas com essa capacidade de enfrentamento. Então, de certa feita, ele foi ao cinema, eu gostava muito de filmes, inclusive a sua doença, a eclosão da doença ocorre quando ele vai assistir O Vento Levou, Então o vento levou também a sua saúde, porque ele que estava de paletó de linho branco, que até o mês passado, lá no campo ainda era flor, e ele então fica doente, a doença vai se agravando, e ele voltava ao cinema. Certa feita, então, ele estava também lá na sua cama, na bendita cama ortopédica, assistindo um filme, quando uma senhora, que era da sua cidade, não querendo perder as cenas, mas necessitando visitar a casinha, o sanitário, ela foi andando de costas. Quando andou de costas, caiu em cima dele. Quando ela caiu em cima dele, se irritou, veio a ira. Ela disse, esse aleijado não para em casa. Toda a ira. Ele olhou para ela e disse assim, a senhora também não, só vive no cinema.
Ela sorriu, ele sorriu, e eles se tornaram grandes amigos posteriormente. O bom humor de Jerônimo era tão importante, a sua alegria, a sua confiança, que o dono da funerária lá da sua cidade disse a ele: Jerônimo, prepare uma trovinha que eu dou seu enterro de graça. Gente assim bem, né, bacana, vamos dar seu enterro de graça. Ele disse assim: espera um pouquinho. Parou, pensou e disse: anote, morador de Tuiutaba, viva bem, morra feliz, encomende o seu caixão à funerária São Luís. Ganhou o enterro. Então é a alegria de poder viver, é a alegria de enfrentar. Há essa capacidade humana que nós temos de enfrentamento, e isso passou a ser também objeto de estudo, porque nem todo mundo reage da mesma maneira à dor, ao sofrimento, à aflição. Por essa razão, pelo menos desde a década de 80, se estuda um tema que recebe o nome de resiliência, que é um termo da física. Esse termo da física diz respeito a uma propriedade que certos materiais têm de, após sofrerem uma pressão muito forte, voltarem à sua condição original. Então, é um conceito originário também, né, além da física, da chamada engenharia de materiais. E nós costumamos ilustrar, de alguma forma, com aquilo que é da nossa realidade mais cotidiana. O famoso elástico novinho, ele teria essa característica, a famosa massa de modelar, que as nossas crianças usam também. Então, recebem a força, recebem a pressão, recebem a modelação, depois voltam ao seu estado normal. E quando nós evocamos então as grandes figuras que a humanidade nos tem apresentado, e em especial criaturas que tiveram um papel fundamental no processo de espiritualização da humanidade, nós identificamos que realmente nem todo mundo enfrenta da mesma forma, da mesma maneira, a dor, o sofrimento. Nós poderíamos lembrar a figura do Francisco de Assis abençoando o próprio ferro ardente para o processo que ele iria enfrentar em relação à doença dos seus próprios olhos. Poderíamos lembrar a figura do nosso Bezerra de Menezes enfrentando no último ano da sua existência corporal a doença, vivenciando a experiência da dor auxílio, vivendo a experiência da dor, evolução. Poderíamos lembrar a figura da Madre Teresa de Calcutá, já também referendada aqui, a figura do nosso Chico Xavier, enfrentando também doença de longo curso, limitações, dificuldades. Poderíamos lembrar a grande figura, a qual já citamos ainda há pouco, da Helen Keller, e a figura de Viktor Frankl, o criador da logoterapia, aquele que vai identificar entre os grupos com os quais ele convivia, em especial quando esteve no campo de concentração. Ele passa por 3 campos de concentração, inclusive Auschwitz, e ele identifica que há 2 grupos, pelo menos, que ele poderia indicar. O grupo das pessoas que, dizia ele, são pessoas que não aguentam, não suportam o sofrimento, a dor, a aflição, a desumanização, a violência, porque no meio daqueles que ali estavam, também estavam os que não iriam para as câmaras de gás. Havia aqueles que se matavam, aqueles que se suicidavam, não conseguiam enfrentar a dificuldade. E ele diz, havia um outro grupo, o outro grupo era o grupo dos que decidiam enfrentar a dor, o sofrimento, a violência, a desumanização. E neste grupo, diria ele, estavam aqueles que haviam encontrado um sentido para a vida, aqueles que não tinham o chamado vazio existencial, que hoje tanto se fala. Então eram pessoas que sabiam da necessidade de enfrentamento, de superação. Ele mesmo, que teve a sua família, à exceção de uma irmã que foi para a Austrália, todos morreram também no campo de concentração. Então, o sentido para a vida, a personalidade resiliente, porque a resiliência passou a ser um termo usado pela psicologia e em diversas áreas das ciências humanas, sociologia, pedagogia, para se referir a uma conduta, a um tipo de comportamento que algumas pessoas e alguns grupos possuem no sentido de enfrentarem dores, sofrimentos, humilhações, decepções,
violações, violências de toda a ordem, e ainda assim essas pessoas conseguem, vamos dizer, se superar. Elas conseguem sair melhores, mais fortalecidas, e elas conseguem inclusive levar às comunidades, levar aos seus grupos de atuação social um pouco mais de força, de alento, de alegria, enfim, são pessoas especiais. Existem alguns estudiosos que há pouco tempo lançaram a ideia, o fundamento de que todos temos como que em nós, inata, essa necessidade de sair, de superar, de responder alguma coisa. No entanto, os estudiosos do comportamento identificam que nem todo mundo tem a mesma capacidade de enfrentamento da dor, de enfrentamento das humilhações, das decepções, enfim, daquilo que possa causar o chamado sofrimento. Nós buscamos, a título de ilustração, o próprio Evangelho, as figuras do Evangelho. Então, quando nós vemos a criatura sedenta de amor, Maria Madalena, e vemos o seu diálogo com Jesus, é um chamamento que Jesus lhe faz para que ela se tornasse resiliente. Vai, Maria, se torna o quê? A irmã dos teus irmãos menores, a mãe dos filhos da própria vida. E ela então, passada aquela crise, aquele momento em que ela vive diante da sua realidade, do chamamento que o Evangelho lhe proporciona, ela se levanta. Podemos encontrar em Pedro uma figura resiliente quando, após a negação ao Cristo, ouve o galo cantar, percebe na sua psique a presença do Cristo ali dizer da profunda necessidade de se levantar, de superar, enfim, de buscar não se fixar no erro, não se fixar na dor, não se fixar no sofrimento. E talvez a grande experiência da personalidade resiliente nós teríamos na figura de Paulo, aquele que teve que fazer um trabalho profundo de autoeducação, desenvolvendo todo um processo interior de ressignificação dos conteúdos que ele havia recebido, da formação familiar, da formação rabínica, das experiências do seu cotidiano, para chegar ao clímax de dizer que não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele. E quando nós nos debruçamos sobre a vida do apóstolo dos gentios, identificamos muitas vezes os momentos, não de tristeza que ele não tinha, mas de um certo nível de perplexidade, de angústia, com algumas coisas que ele via, que ele observava, mas sempre dizendo, jamais desanimado, jamais fragilizado, ou seja, sempre a personalidade resiliente daquele capaz de buscar a autossuperação. Temos então uma preocupação em identificar as chamadas bases que estariam presentes numa personalidade capaz de enfrentar então o sofrimento, ou seja, uma personalidade resiliente. Então já dissemos que as chamadas bases fisiológicas já são mais ou menos vistas por estudiosos que entendem que temos como que naturalmente uma tendência à superação, uma tendência a buscarmos nos libertar daquela situação de desequilíbrio na busca de uma atitude e de uma postura então de mais equilíbrio. É essa energia que se encontraria também na base psicológica, que é a necessidade de autossuperação, a necessidade de encontrar um caminho. Todos aqui, talvez, ou a grande maioria, recebe talvez em sua casa, em seus lares, quando chega próximo ao final do ano, um material que vem de uma associação, a Associação dos Pintores Sem Mãos, Sem Braços. Então são irmãos nossos que estão nos seus processos de dor, obviamente, quer seja a dor reparação, quer seja a dor recuperação, quer seja a dor evolução, quer seja uma dor sacrificial, ninguém tem a condição do julgamento, da identificação, mas são pessoas que perderam em acidente ou que nasceram sem braços, e aí eles pintam com os pés, pintam com a boca. Aqueles companheiros que conhecem esse trabalho, é uma das coisas mais brilhantes que nós conhecemos, porque não há quem, diante daquela obra de arte, não fique impressionado com a capacidade, com a superação
Não há quem não se espante com a qualidade do trabalho artístico. Então, é a chamada Associação dos Pintores Sem Mãos. E nós conhecemos inúmeros casos que aí a própria mídia tem tratado de nos apresentar. O australiano que reencarnou sem braços e sem pernas e que anda aí por todo o mundo levando a sua mensagem, dizendo: eu sou feliz, e tem sido regularmente convidado para fazer palestras diante de jovens e adolescentes, para que possa então passar a sua experiência. Até surfista ele é, sem braços e sem pernas. Então nós vamos encontrando dentro do próprio momento cotidiano inúmeros exemplos de criaturas que, mesmo portadoras dessa ou daquela dificuldade, dessa ou daquela deficiência física, dessa ou daquela restrição, aí estão nos mostrando o quê? Essa necessidade própria de equilíbrio, essa necessidade própria de superação. Mas nós encontramos também na própria doutrina espírita agora as outras bases, as bases espirituais que estão então presentes para que nós desenvolvamos essa personalidade mais resiliente, mais corajosa no enfrentamento da dor e do sofrimento. É, em primeiro lugar, ou está em primeiro lugar, aquilo que vimos no nosso primeiro momento, a necessidade da harmonização do espírito para com a lei divina, o natural. É essa necessidade, quando internalizada por nós, nos faz então entender a razão de ser da dor e do sofrimento e, consequentemente, nos impulsiona a superação, a obediência, a resignação, enfim, ao consentimento da razão e do coração, por percebermos o papel que a aflição desempenha em nossa vida. Há também algo que a doutrina espírita nos apresenta, que é a necessidade que nós temos de compreender a lei divino-natural que rege também o mundo moral. Então, no momento em que nós começamos a perceber que tudo que ocorre no nosso mundo moral, no nosso mundo de relações, tem a sua razão de ser, então nova compreensão acerca da vida nós começamos a ter. Uma nova criatura nós começamos a ser, porque fomos então tocados de alguma forma por essa certeza do amor divino, por essa certeza da presença dos benfeitores espirituais em nossa vida. E finalmente todos nós temos uma necessidade de buscar a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Então essa busca, esse desejo faz com que nós tenhamos então uma nova maneira de compreender e de agir. Há um caso que sempre costumamos relatar no que diz respeito à resiliência, que ganhou as páginas de uma revista de circulação nacional em razão da atitude desta pessoa. Esta pessoa, que se chama Andréa Salgado, era uma professora e no litoral fluminense, acredito que lá para 2003 aproximadamente, ela um dia foi com seu esposo e seus 2 filhos, um menino e uma menina, para uma praia, para se divertir. E lá havia o chamado brinquedinho da banana boat, aquela, como se fosse uma grande boia puxada por uma pequena lancha. Ela diz nessa entrevista que sempre teve medo, mas naquele dia ela decidiu dizer para ela que ela ia ser corajosa e ela ia andar de banana boat. A gente não tem essas coisas, né? Só Jesus na causa mesmo. Então ela disse: é hoje que eu vou. E foi naquele hoje que ela realmente encontrou a sua dificuldade. Então ela está no banana boat, quando ela vê um jet ski, vem desgovernado, uma pessoa provavelmente com alterações, e quando ela vê, o acidente já ocorreu. Diz na sua narrativa, na entrevista, que ela percebe imediatamente a necessidade de nadar. Como ela era da área da educação física, ela sabia nadar, ela começa a nadar. Ela diz que com poucas braçadas ela vê o pé direito dela do lado do rosto. Então ela disse: perdi a perna. Mas permanecendo
consciente, elevada, procura evitar que as crianças vejam, e aí na própria ambulância, já com toda a atuação dos paramédicos e daquelas pessoas vinculadas a essa área de atendimento, ela então percebe que a situação dela era grave, mas ela então começa a estabelecer uma sintonia com Deus. Você sabe que na hora, na hora do sofrimento, a gente berra, valha-me Deus, Então, ela começou a dizer assim para Deus: meu Deus, eu tenho filhos pequenos, vamos fazer o seguinte, meu Deus, que é outra atitude nossa, uma pequena negociação, um pequeno contrato, Então, o Senhor faz isso, eu faço aquilo, e ela começou a dizer a Deus: mas meu Deus, eu tenho 2 filhos pequenos, vamos fazer o seguinte, meu Deus, leve minha perna direita, leve. Imagina Deus precisando da perna direita dela. Mas tudo bem, É a percepção da nossa limitação espiritual. Ela então dizia assim: leve a minha perna, agora me deixe viva. Porque eu quero cuidar dessas minhas crianças, eu quero educar os meus filhos. E aí então ela entra na sala de cirurgia, aquela coisa toda, e de fato ela perdeu. Quando ela acorda, percebe aquele clima pesado no quarto, o esposo, os médicos, a enfermagem, todo mundo muito circunspecto. Ela então, curiosa, porque vocês sabem que é do ser humano ser curioso. E as mulheres, elas são seres mais curiosos ainda, porque faz parte da inteligência feminina a curiosidade. A curiosidade, ao lado da inteligência linguístico-narrativa, ou seja, a mulher fala pelos cotovelos, Então, ela nem esperou muito tempo, ela tentou ver se conseguia localizar a perna direita. Nada da perna direita. Ela disse: está certo, senhor, o senhor levou a minha perna direita. Mas você sabe que a curiosidade, que é o móvel do conhecimento, ela foi para a perna esquerda. Cadê a perna esquerda? Nada de perna esquerda. Nem perna direita, nem perna esquerda. Ela então teria, inevitavelmente naquele momento, de estabelecer alguns caminhos, algumas atitudes, algumas resoluções interiores. E ela então decide chamar a família e dizer o seguinte: vocês a partir de agora podem tirar a cara amarrada, podem retirar a tristeza, porque eu conversei com Deus. E eu resolvi com Ele, eu fiquei, não tem problema, vou aprender a andar de novo. Vocês devem ficar atentos e agradecer pelo que eu tenho, não por aquilo que eu perdi. A experiência da professora Andréa foi tão interessante que inúmeras revistas espíritas falaram a respeito dela. E nessa entrevista que ela dá à revista, alguém lhe pergunta: qual é a sua religião? Ela disse assim: católica, sempre tive uma formação católica, mas desde que aconteceu o acidente comigo, muitos amigos espíritas passaram a me dar alguns livros, e nessas leituras eu descobri a razão de ser da situação que eu vivenciei. Passou a trabalhar com equipamentos ortopédicos. Um médico de Sorocaba, São Paulo, apiedado da situação dela, porque inclusive com dificuldades econômicas, deu as próteses. Aí começa a haver toda uma mobilização no sentido de que ela pudesse aprender de novo a andar com as próteses, e ela até hoje desenvolve o seu trabalho. Mas o que ficou marcado para a entrevista, bem como para os inúmeros artigos que foram publicados, foi essa expressão. Alguém lhe perguntou assim, aliás, o repórter lhe perguntou, o entrevistador: a senhora sabia que tinha essa força interior? E ela respondeu: não, eu só soube diante do problema, eu só soube diante da dificuldade. Essa declaração da professora Andréa Salgado, gostaríamos que ficasse na cabecinha de cada um que aqui está encarnado e na mente de cada desencarnado. Nós temos forças de superação que nós não conhecemos. Existe em nós uma capacidade de superação. E ela disse: busquei intimamente a oração, a atitude mental de obediência em relação ao que Deus estava escrevendo para a minha vida, e aprendi a ser feliz
como eu sou. Esta mensagem é uma mensagem que se enquadra perfeitamente no Evangelho. A razão de ser das aflições, as causas que são atuais, quando não conseguimos encontrar a razão, as causas atuais, capítulo 5 do Evangelho, busquemos as causas anteriores das aflições, porque as aflições, elas têm a sua justiça, elas são consequência. As expiações nada mais são do que o resultado das nossas escolhas, nos reclamando primeiro o arrependimento e em seguida a restauração, a recuperação, a renovação. E esse renovar-se, esse restaurar-se é de uma exigência tamanha para que nós aprendamos no exercício do viver os caminhos do reequilíbrio, os caminhos que vão nos conduzir então à harmonização para com a lei divina, o natural. Consentimento da razão, consentimento do coração, compreensão acerca do mecanismo da lei de causa e efeito. É exatamente esta compreensão que nos ajudará a entender as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nem todos serão consolados, porque nem todos querem a consolação, mas aqueles que entenderem essa razão de ser, estes estão. Se nós estivermos nesse grupo, nós estaremos então na condição dos bem-aventurados. Mas fecharíamos as nossas considerações em torno do que seria desenvolver uma personalidade resiliente, ou como é que nós poderemos enfrentar o sofrimento para crescer. E alguns encaminhamentos, com certeza, nós poderemos encontrar e vamos encontrar nas diversas leituras que a doutrina espírita e a sua farta literatura séria nos apresenta. A primeira delas está no autoconhecimento como fator de autolibertação. Alguém pode perguntar: mas por que eu estou sofrendo isso? O Evangelho nos diz: reflita, pense, avalie. Ai, fui despedida do meu emprego, mas não viu quantos atestados médicos colocou. Estou sofrendo por causa da filha difícil, educou direitinho? Né? Então o Evangelho nos remete às indagações. É preciso realizar um mergulho interior para descobrir onde nós somos falhos, ou identificarmos, aqui pegando carona na nossa Hannah Wolff, sempre citada pelo nosso Divaldo, qual é a nossa sombra interior, qual é a sombra que nós carregamos conosco. Será que nós somos como aquele paralítico da piscina de Betesda, que só fez dizer: estou aqui há mais de 30 anos que ninguém me carrega? Ou seja, o problema era do outro, não era dele. Ou será que nós somos como o cego Bartimeu, que gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Numa certa passividade, acomodação, no outro o desejo de libertação. Então o autoconhecimento vai nos dar a chave do progresso individual, a chave para que nós desenvolvamos o nosso processo de libertação pela educação, que deve não só ser a educação da mente, da razão, mas também a educação dos sentimentos, a educação moral, o cultivo das virtudes, que será o tema da tarde com o nosso irmão Marcel Mariano. Mas isso tudo nos facultará também a confiança na justiça divina e nos fará ter uma atitude fundamental diante da vida, que é a atitude do cuidado. O cuidado para que nós possamos, em nós e nos outros, estimularmos também essa capacidade de resistência, essa capacidade de compreensão do sofrimento para crescer. Desenvolvamos assim nas nossas crianças uma personalidade vigorosa, no sentido de mostrar-lhes que a vida não é somente vida de sucesso, a necessidade de encarar o limite, a disciplina, o não, a necessidade de autocompreensão, conforme a célebre médica e educadora italiana Maria Montessori considerava ser de extrema necessidade para a criança: autorreflexão, silêncio interior para se autoconhecer, para entender os móveis das suas ações. Então, nós vamos ter cuidado com os nossos idosos, porque a
velhice, ela também é responsável muito pela nossa dificuldade de enfrentamento das dores, dos sofrimentos. Há uma perda de certa vitalidade, mas é necessário trabalhar não apenas na infância, na juventude, na adultez, mas também na velhice, a arte, a vivência transcendental, a vivência da espiritualidade, porque afinal de contas, nós não estamos ficando velhos, nós estamos acumulando juventude, acumulando infância. Então, quando alguém olha para mim e me manda para preferencial, eu fico feliz, porque a única coisa boa de preferencial é a fila mesmo, né? É a única coisa boa. Mas sinto aquela necessidade de agradecer a Deus, porque se há o declínio, ou pelo menos um certo comprometimento físico, a cabeça é cada vez melhor, é cada vez mais jovem. Então é necessário entender que envelhecer é uma coisa, ficar velho é outra. Então nós temos que alimentar a personalidade resiliente em nós desde já, para que quando nós cheguemos nesta fase, nós possamos ser de fato alegres, joviais. Joana de Ângeles tem um conceito que eu adoro, não só porque daqui a pouco eu serei sexagenária, mas porque ela diz, há uma diferença entre estar jovem e ser jovem. Estar jovem é estar na faixa etária dada pelas ciências como pertencente à fase específica, juvenil, né, de uma certa fase biológica, mas ela diz, é diferente, isso é estar jovem. Agora, ser jovem, ela diz, é ser aberto ao mundo, é ser aberto ao novo, é ser capaz de enfrentar, é ser capaz de aprender com aquilo que a própria vida nos traz. Em um de seus relatos, sempre repletos de sensibilidade, o nosso Divaldo contava a história de uma senhora que nesse dia determinado da sua vida, decidiu percorrer um outro caminho de volta à sua casa após sair do escritório. E quando ela demandava a sua residência, foi atacada por um maníaco. Havia então, houve todo um processo de estupro, ela foi hospitalizada e passou um certo tempo afastada para tratamento físico e também na área psicológica para o enfrentamento da situação. Quando ela volta ao escritório, todo mundo daquele jeito, né? E ela volta sorrindo, ela volta feliz ao convívio dos colegas e sempre tem a famosa alma empedernida. No popular, espírito de porco, né? Aquela criatura que só Jesus descendo, porque nem na causa resolve, só em pessoa. Então alguém perguntou assim, mas você está sorrindo, né? Você está tão alegre. Por trás há um discurso que a gente não vai nem precisar dizer. E ela disse assim para esta pessoa que lhe perguntou por que ela estava sorrindo. Afinal de contas, tinha sido estuprada, violentada, passara tanto tempo em tratamento médico, como é que ela estava ali sorrindo? E ela disse, nunca esqueci esse relato do nosso irmão Divaldo. Ela diz, aquele homem destruiu aquela tarde da minha vida, aquela noite, e eu prometi que no outro dia eu seria uma outra pessoa e ele não destruiria os dias que viriam. Esta é a personalidade da criatura resiliente, aquela que entende que está enfrentando, mas entende que não pode se acomodar, não pode se revoltar apenas, não pode agredir ao mundo inteiro como se fosse a resposta da sua dor, a resposta da sua aflição. É alguém que descobre em si mesma, em si própria, as condições de superação. Finalizaríamos dizendo de uma experiência que a juventude física me favoreceu, visitando costumeiramente com os nossos irmãos da Federação Espírita Pernambucana, seu Departamento de Infância e Juventude, o Sanatório Padre Antônio Manuel, chamada Miroeira. E lá havia uma primeira enfermaria e sempre costumava visitar com muito mais carinho e cuidado a uma irmã que ficava no primeiro leito. E nesse primeiro leito, ela já envelhecida, já com mais de 70 anos,
cabelinhos brancos, os cotos que o mal de Hansen havia proporcionado ao longo do tempo, cega. E nós, jovens espíritas, ali desenvolvendo aquele trabalho, na ilusão de que a gente estava levando alguma coisa. E ela dizia para nós: meus jovens, eu pensei muito na minha vida, passei a minha vida, estou aqui há mais de, ou quase 50 anos, ou mais de 50 anos, fazendo a mesma pergunta: por quê? Por que a lepra? Por que o isolamento? E eu, dizia ela, procurei sempre fazer o exame de consciência, nunca encontrei o motivo. Sempre fui uma pessoa honesta, uma jovem recatada, nunca tive namorado, nunca falei um palavrão, aprendi as prendas domésticas, vivia então para a família, nunca tive um comportamento capaz de deflagrar a ira de Deus em relação a mim. No entanto, ao raiar dos 20 anos, as manchas violáceas, o diagnóstico, a hospitalização e posteriormente o esquecimento completo da família. E eu estou aqui até hoje. Então eu queria dizer a vocês, jovens, uma coisa: eu descobri por mim mesma, ao longo desses anos todos em que estou aqui, Deus é bom, Deus é justo. E aí vocês vão me perguntar: e por que eu estou aqui? Se eu nada fiz? Eu encontrei a resposta. Ela nos dizia: eu não fiz nada nesta vida, porque se Deus é justo e é bom, eu estou aqui nessa condição, resgatando, pagando, quitando a minha dívida com Deus, com a sua justiça divina, sozinha. Amadurecimento do senso moral, nos diria o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela então finalizava sempre, e nós sempre em lágrimas, obviamente, ouvindo as conclusões dela. Ela dizia assim: eu estou aqui, mas quando eu morrer, eu estarei limpa. Mas vocês, meus jovens, tenham cuidado para não se tornarem leprosos também. Essa afirmativa daquela senhora, que nunca esquecemos, é de fato cultivar dos bons pensamentos, dos sentimentos. É aquilo que Joana chama higiene mental e higiene moral. É busca de integração consigo mesmo, com o próximo e com Deus. É finalmente o bem sofrer. O único caminho através do qual nós conseguiremos passar pelo grande trânsito, pela grande peregrinação que é a nossa saída de ponto de partida de espíritos criados simples e ignorantes para a sublime destinação que é a da nossa perfectibilidade. O meio do caminho é feito por nós. Somos aqueles que tecemos o nosso próprio destino. Somos os artífices da nossa alegria ou da nossa desdita. O sofrimento não é castigo, as dores são aprendizagens, as reencarnações são cenários para que nós possamos então, no exercício da confiança em Deus e principalmente no processo de autolibertação, pelo autoconhecimento e pela autoeducação, podermos glorificar a Deus na certeza de que aflitos somos, mas nunca desanimados. Sofremos sim, mas nunca desesperançosos. Carregamos conosco o fardo dos nossos sofrimentos, mas semelhantes àqueles que já encontraram o caminho da evolução, aqueles que já estão em sua caminhada luminosa, nós possamos dizer: estamos, Senhor, conscientes, estamos pelo menos informados da Tua justiça e do Teu amor. E nos momentos de profunda dor, de profunda dificuldade, evoquemos mais uma vez a figura de Jesus a nos dizer: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo é leve porque nos conclama a vivência
da lei divina ou natural. E o fardo não é pesado, porque o fardo é a vivência do amor em todas as suas manifestações, para que um dia nós, que somos ainda hoje os habitantes desse plano de provas e expiações, possamos dizer ao Senhor: Senhor, aqui tendes tão pouco, tendes muito pouco, mas o Senhor, à semelhança do dia que multiplicou pães e peixes, tomará do pouco que nós lhe oferecermos, multiplicará a mãos cheias, nos trazendo à alma consolação, nos dizendo na própria intimidade: confiança, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E que possamos então, com a doutrina espírita, nos trazendo as luzes sobre o Evangelho do Senhor, confiar nele, alimentar a alegria, o bom ânimo e dizer-lhe no nosso coração: Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo emurchece e cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria para vencer a força das minhas más paixões e a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade. Que Jesus nos abençoe.